João, capítulo 12. Amém? Nós vamos ler do 1 até o 8. Esse texto super especial da unção de Jesus em Betânia, que nos ensina muito acerca da igreja, né? Acerca da nossa característica como igreja. Então diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então, só para a gente contextualizar aqui, Lázaro tinha morrido, né, e Jesus fez um grande milagre, um milagre de ressurreição da vida de Lázaro. Só que com isso, o que aconteceu como consequência? Os fariseus ficaram muito nervosos e decidiram matar Lázaro também. Então agora, não seria apenas Jesus que seria morto, mas até Lázaro já estava correndo risco de vida também. E João, gente, quando vocês vão estudar o Evangelho de João, João, ele é muito cuidadoso nos detalhes. Ele é muito atento aos detalhes, é um evangelho muito maravilhoso nesse sentido. Ele é muito simbólico, muito detalhista. E ele fala assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Então, a gente já começa a ver agora um tempo cronológico, né? 6 dias. O que aconteceu? Jesus tinha ressuscitado Lázaro e estava uma confusão em Jerusalém. Jerusalém estava extremamente irritada com isso que Jesus fez. Porém, o tempo de Jesus estava se aproximando. Então, intencionalmente, Jesus vai até Betânia. Betânia fica 3 quilômetros de Jerusalém. Então, praticamente, Jesus estava voltando para o olho do furacão. Intencionalmente, Jesus está voltando para o centro do conflito. Certo? Por quê? Porque os fariseus estavam irritados, porque agora eles tinham um sinal vivo. Um sinal de que ele era o Messias. Porque só o Messias tem o poder de ressuscitar mortos. E Lázaro estava vivo. Então agora Jesus, há 6 dias da Páscoa, prestem muita atenção nos detalhes, Jesus vai até Betânia e entra na casa de uma família que lhe era muito querida. E vocês já ouviram acerca de Marta, de Maria e de Lázaro. João, que era o discípulo amado, né, retrata essa família com muito amor também. Fala, olha, Jesus gostava muito de Marta, de Maria e de Lázaro. Então ele vai, gente, imagina que dali 6 dias ele seria morto e crucificado. Ele vai ali praticamente para se despedir dos seus amigos. Olha a importância que ele tinha, né? Que ele dava a essas pessoas queridas, que eram preciosas demais
aos olhos dele, né? E a Bíblia fala o seguinte, no versículo 2, ó. Prepararam-lhe ali uma ceia. Prestem atenção nesse detalhe. Marta servia e o Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então fizeram uma ceia, um banquete. O que Marta estava fazendo? Marta estava servindo. Quando a gente olha para Marta, a gente consegue identificar algo muito importante na vida dela. A Marta, ela representa aquele discipulado, aquele discípulo que amadurece no seu serviço. Amém? Por quê? Se vocês se lembrarem, Lucas, ele faz um relato parecido. Um dia Jesus vai na casa de Marta e Maria. O Lázaro não é mencionado por Lucas, mas ele vai na casa de Marta e Maria. E o que acontece? A Maria escolhe a boa parte. Ela senta aos pés de Jesus, fica apaixonada porque Jesus está falando, por tudo aquilo que Jesus está ensinando. E Marta se encontrava naquele contexto ali, sobrecarregada, fazendo muitas tarefas. E ela até dá uma repreensão em Jesus, né? Senhor, chama a atenção aí da Maria, que ela é meio folgada, tá aqui, ó, só nas minhas costas, né? E a gente vê isso. E o que Jesus fala? Marta, você tá atarefada aí com muitas coisas, você tá preocupada com muitas coisas. Mas só uma coisa é importante. E a Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que não vai ser tirada. A parte que não vai ser tirada dela. Né? Então, a gente conhece Marta por esse ativismo, normalmente. Né? A gente olha para Marta e fala que ela era uma mulher super envolvida em atividades. Eu me identifico muito com ela. Muito trabalho para fazer, então ela estava sempre ali fazendo, e de repente ela estava se sentindo até mesmo cansada. Né? Muita coisa para fazer. Só que Jesus, com todo amor, ele dá uma repreensão em Marta. Ele fala, olha, você não está entendendo o que é para fazer. Ele não desqualificou o serviço de Marta, mas ele posicionou o que realmente importava, o que é que ela precisava fazer. E Marta, ao invés de ficar chateada com Jesus, de ficar, ai, Jesus, você está aí me repreendendo, eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Senhor, Marta acolheu o aconselhamento de Cristo naquela hora. E é isso, meus irmãos, que faz toda a diferença na nossa vida. Marta representa essa igreja que está aprendendo a crescer com Jesus. Então, embora ela estivesse fazendo o melhor dela ali no servir, e o servir é muito importante, Jesus posicionou. Né? Ele falou assim, olha, Marta, o que precisa, o que importa de verdade é isso aqui. Então, não é um serviço movido pelo medo e pela ansiedade. Não é um serviço desesperado. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Quando você tem um evento para fazer, né? Você vai receber, você vai fazer um acampamento, você vai fazer um aniversário. Eu me lembro da minha filha quando era pequena. Uma vez eu fui fazer um aniversário para ela, só faltei brigar com ela e com o Jéter, porque as coisas não estavam saindo como eu tinha pensado que tinha que ser. E tinham muitas tarefas para fazer. Vou estragar tudo. Quem nunca fez isso? Por quê? Porque a atividade, ela ganha um peso e uma proporção maior do que a adoração. Então, a gente quer tudo perfeito, a gente quer que as coisas aconteçam, não é? E nesse meio, a gente perde a visão e começa a focar apenas na tarefa. E a Marta estava ali, fazendo, e ela, daqui a pouco, ela mesma, né? Ô, gente, vocês não estão enxergando, o negócio está pesado para mim, me ajuda. E acho que aquela pessoa vai falar com Jesus, que Jesus chamando a atenção, a Maria vai ter que obedecer. E aí ela levou uma doce invertida de Jesus, né? Marta, não é assim que se faz. Só que ela não rejeitou esse ensino de Cristo. Ela não ficou chateada porque Jesus disse, não é assim. Porque ele foi contra o que ela pensava.
E aí, meus amados irmãos, vocês vão ver a evolução que essa mulher teve. Nós podemos ter dois posicionamentos quando as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor. Ou a gente acata e guarda no nosso coração e corrige a rota. Ou a gente rejeita e fica idolatrando os nossos sentimentos. E a gente fica lá, ai, mas olha, Jesus não precisava ter falado desse jeito comigo, né? Ai, mas Jesus me expôs em público. Ai, mas Jesus não sei o quê. Ela abraçou e amadureceu. Então a Marta, ela tinha, apesar dessa dificuldade, ela é um grande exemplo daquele irmão, daquela irmã que se envolve no serviço, mas busca crescimento. Aquele que recebe a correção com amor, cresce. E eu estava meditando esses dias no texto dela, e ela me levou às lágrimas, porque eu já tinha lido esse texto várias vezes. Várias vezes. Mas só dessa vez eu tive essa revelação do Senhor. Quando Lázaro morre, vocês veem que ela sai correndo, e vai buscar Jesus, e a Maria fica parada, né? E Jesus tem uma conversa com ela. As duas falam, olha, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Para começo de história, as duas falam isso, né? Só que Jesus consegue ter uma conversa extremamente profunda com Marta, no momento da dor em que elas estavam sentindo. Marta consegue repetir o que apenas Pedro conseguiu repetir para Jesus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Uma mulher teve a mesma revelação do apóstolo Pedro. Uma mulher que não tinha acesso à educação. Mulheres não podiam ser educadas formalmente naquela época. Mulheres não se assentavam aos pés dos rabinos para aprender a palavra. Mas ela teve uma revelação que muitos discípulos não tiveram. Tu és o Cristo. Uma das afirmações mais importantes da Bíblia. O Filho do Deus vivo. Marta teve. Por quê? Porque ela representa essa igreja que serve, mas que está disposta a amadurecer. Quando a gente se envolve no serviço, queridos, é normal a gente lidar com as pessoas. E quando a gente lida com as pessoas, a gente está lidando com problemas, literalmente. Não é? Você vai ter que administrar, eu tenho certeza aqui. Cadê os líderes de célula? Ergue a mão. Quantas vezes vocês tiveram que administrar? Eu tinha uma vez que administrar uma situação na minha célula que eu falei, Senhor, não acredito. A anfitriã da minha célula estava implicando que o pedaço de bolo estava cortado, acho que uns 3 milímetros a mais. Vocês lembram, né? Falei, meu Deus do céu, 3 milímetros de bolo é mais importante que uma alma. Mas o líder de célula tem que lidar com isso. Ai, mas aquele lá não traz nada para comer na célula. Eu já trouxe 250 vezes. Querido, quem que vai ser abençoado? É você. Sabe? Quando a gente começa a trabalhar, a gente se depara com a humanidade do ser humano. E não é um lado tão gostoso de lidar, né? A gente começa a lidar e fala, oxi, achei que fosse mais fácil. Eu achei, quando eu entrei na igreja, que todo mundo era santo, sabe? Eu pensei, nossa, eu entrei na igreja, agora eu vou viver no céu. Tadinha de mim. Eu falei, nossa, as pessoas erram aqui. Elas erram, hein? Oxa. E aí eu ficava mais triste ainda, porque elas conhecem a palavra. Então eu tinha mais misericórdia com os de fora do que com os de dentro, da casa de Deus. Mas quando a gente tem conflitos com as pessoas, quando a gente começa a servir, a gente vai ter que lidar com situações difíceis, que envolvem relacionamentos. Não é nada fácil lidar com isso, ninguém quer.
Mas nós precisamos aprender a usar o nosso serviço para amadurecer e ter a revelação de Cristo. Quem serve tem essa oportunidade. Quem serve, quem carrega a arca no ombro, sente o peso da arca, mas vê a glória de Deus. Então, Marta tinha essa disposição, ela simboliza essa igreja que serve. Essa igreja que abraça, que diz, eu estou aqui, o que é que precisa fazer? O que precisa fazer? Nós temos irmãos aqui que têm um coração muito disposto. Vê uma necessidade, eu achei assim muito carinho. A Suzana viu que esse copinho quebrou. Esse paninho aqui, que é raro de achar, né? A gente não acha isso aqui em lugar nenhum. Para tampar o óleo, senão o óleo fica muito sujo. E ela viu que a gente tinha quebrado, tinha estragado, estava as pecinhas tudo solto, que foi lá, levou, mandou costurar. Tal. Ninguém pediu para ela fazer isso. Entendeu? Mas é aquela disposição de pegar e falar, não, peraí. É da casa do Senhor, deixa eu cuidar. Verdade! Outra irmã já falou assim, pastor, eu já trouxe os sucos para ceia. Eu gosto ainda daquele. É bom demais, né? Porque ninguém pediu, ninguém falou assim, olha, estamos precisando disso. Mas é a disposição de servir, entendeu? É aquele coração, o que é que está faltando, o que é que eu posso fazer? Não tem cargo, você não precisa ter o cargo de trazer suco ou de remendar toalhinha. Você não precisa ter esse ministério. Tem que ter a disposição de servir. E nesse serviço, a gente tem a revelação profunda de quem é Jesus. Agora veja, ela tinha a disposição de acolher o que Jesus estava falando. Então Marta nunca colocou no coração dela a dificuldade, a correção. Ai, não, Jesus me expôs, Jesus fez isso. Não. Peraí, é para o meu crescimento? Eu quero. É para o meu amadurecimento? Eu quero. Está aqui. E ela consegue trazer essa declaração que só Pedro teve, revelada por Deus. Ela teve uma revelação íntima do próprio Senhor. Só o Espírito Santo podia revelar para alguém isso. E ela foi escolhida. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Aleluia. A gente pode ver no coração dessa mulher um amadurecimento. Então, quando você se dispor a servir, você entenda que Deus vai usar você. E Ele vai trabalhar com você para que você amadureça no Senhor. O natural de uma criança é que ela cresça. Né? Ela nasceu, então ela tem que crescer e ela tem que amadurecer. Isso é saudável. É isso que Deus faz com a gente. Meus filhos, vocês nasceram. É bom que quando a gente se batiza, existe uma coisa muito gostosa, quem se batizou há pouco tempo. É tudo bebê na fé. Orou, Deus responde no dia seguinte, não é assim? Deus fala, tudo bebê, Deus está com os olhos ali abençoando e responde. E a gente, quando já está mais maduro, já fala, tá, você já aprendeu que vai ter que esperar um pouquinho, você vai ver como é que é. Você fala, ô Jesus. Não é assim? Quando a gente vem para Jesus, tudo é. Você pede, as coisas acontecem. Você orou hoje, amanhã já tem testemunho. É tremendo isso. Por isso que a gente se motiva quando tem batismo, não é? Por quê? Porque é um bebê espiritual. Deus está cuidando como um bebê. Todo mundo fica de olho no bebê. Todo mundo está ali. Oxe, o que é que está precisando? Está bem alimentado, né? Está cuidadinho. O bebê traz alegria ali nesse sentido, não é? E quando a gente amadurece no Senhor, o Senhor vai nos levando a provas maiores, a situações mais difíceis. De repente, as nossas orações não são ouvidas instantaneamente, mas elas não deixam de ser ouvidas. Amém? A Marta, ela passa a servir aqui no Evangelho de João sem queixa alguma.
A pessoa que aprendeu a servir sem murmurar. Porque a grande tentação de quem serve é reclamar do serviço. A grande luta que a gente tem quando está servindo é murmurar. Ah, está fazendo, você começa a reclamar, porque você está fazendo. E pesa, a gente sabe que o serviço pesa. Né? Serviço não é simples. Mas nós lutamos com algo contra a murmuração. Agora a Marta não. Agora ela está madura, servindo esse banquete com alegria, apresentando esse banquete, né? Participando desse banquete, sem murmuração, sem ansiedade, sem pressão, sem desespero para fazer as coisas, colocando as coisas no lugar em que deveriam estar. Espera aí, estou recebendo Jesus de novo e vou participar daquilo que Jesus tem para mim. Eu vou escolher a boa parte através do meu serviço. Amém? Então, ela representa essa estabilidade agora. Um serviço silencioso. Às vezes, você nem vai saber o que o irmão fez para que você tivesse conforto na hora do culto. Você nem sabe o que as pessoas fazem para que as coisas aconteçam. É o serviço secreto, que só Deus sabe. Entende? Essa é a fé madura de Marta. O serviço deixou de ser uma agitação e tornou-se vocação. Aí nós temos um segundo componente na mesa, que é Lázaro. Ó. No versículo 2 continua ali. Ó. Prepararam ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava sentado à mesa com Jesus. Essa tradução, ela não é uma tradução que está muito bem alinhada com o que o texto originalmente quer dizer. O texto grego, ele diz que Lázaro, ele estava reclinado à mesa. Né? Então, eles tinham uma forma de sentar, eu devia ter tirado uma foto, né? Uma forma de sentar em que eles se inclinavam, eles apoiavam o cotovelo esquerdo na mesa, e ficavam com as pernas para trás, e ficava um mais próximo do outro. É a mesma cena que João vai ter na Santa Ceia, na última ceia. Vocês vão ver que eles ficam reclinados. O judeu na Páscoa, ele tinha que reclinar. É um movimento, eles não ficavam sentados e nem de pé. Não é sentado como a gente fica para comer. Então, Lázaro aqui ele está reclinado, bem próximo. Ele tinha acabado de ser ressuscitado, gente. Imagina as pessoas em torno, né? O evangelho não está dizendo que foi apenas Marta, Maria e Lázaro que ofereceram essa ceia, esse banquete. Mas que a comunidade ali de Betânia estava reunida para receber Jesus. Então, você imagina que as pessoas tinham curiosidade para ver um morto que foi ressuscitado, né? Se vocês tivessem essa oportunidade, vocês não iriam lá? Eu iria. Poxa, deixa eu ver esse sinal ambulante aí da glória de Cristo. E Lázaro, ele estava então reclinado, porque ele simboliza o discipulado que leva a uma vida restaurada. E é interessante que João, ele fala assim, a única coisa que ele faz é que ele está encostado bem pertinho de Jesus. Ele é o símbolo da igreja que tem comunhão com Cristo. E ele fez o quê? Nada. As mulheres ralando lá e eles, ó. Brincadeira. Lázaro não fez nada. Só morreu. Né? Morreu, não fez nada, nada. E isso é importante. Isso é importante, queridos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que para Jesus olhar para a gente tem que fazer as coisas. Jesus vai me olhar porque eu estou servindo. Quem aqui também atire a primeira pedra, quem nunca fez essa oração? Deus, o Senhor não respondeu, mas eu te sirvo. Ó, quanta coisa eu já fiz na igreja. Quem nunca falou isso para Jesus? Eu já. Acontece que é por graça, é por fé e não por obras. Entendem?
O serviço é um reflexo do amor de Jesus sobre nossa vida. E não o serviço que atrai a aprovação de Jesus sobre minha vida ou não. Então, o serviço ele é um reflexo, ele é uma resposta. E Lázaro representa isso. Tem momentos na nossa vida que a gente não tem que fazer nada. Apenas desfrutar da comunhão de Jesus. Muitos irmãos têm uma motivação, podem se envolver no ministério motivados por um senso de aprovação. E se o líder não falar, nossa, que legal, você fez bem feito e tal, ou se o pastor não aprovar, desmonta o mundo. Por quê? Porque a gente muitas vezes entra no serviço com a necessidade de sermos aprovados. Acontece que no cristianismo você já foi aprovado não pelo que você faz, mas por ser filho de Deus, porque Jesus faz por você. Então, existe um grupo de cristãos que precisa aprender essa característica também, de simplesmente desfrutar da comunhão, de estar bem próximo de Jesus, reclinado ao lado de Jesus, desfrutando da ceia. A gente pensa, né? Eu brinquei aqui, mas pensa só. Os fariseus decidiram matar Jesus e Lázaro. Por quê? Porque ele se tornou um sinal da glória de Jesus. Lázaro, enquanto ele estava respirando, ele estava declarando: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Consegue entender o impacto da vida dele simplesmente por estar vivo? Simplesmente por respirar e não fazer nada. Ele só estava vivendo. Ele estava vivendo para a glória de Jesus. E assim deve ser a nossa vida. O nosso respirar, o nosso viver é para a glória de Jesus. É para exaltar o nome do Senhor. Você é um testemunho vivo do que Jesus fez, do que Jesus é. Ele representa isso, a restauração que Jesus pode fazer em nós. No capítulo 11, ele estava cheirando mal, ele estava podre. Quantos de nós chegam na igreja arrebentados, cheirando mal? Consequências gravíssimas do pecado. A gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe o que a gente carregava no nosso coração, podridão, morte. A morte estava dominando a nossa vida. Aí você tem um encontro com Jesus. Aleluia. E ele começa a restaurar aquela podridão. Ele começa a limpar o lixo que estava dentro do nosso coração. Ele começa a restaurar a nossa casa. Aleluia. E aí, o nosso viver já é uma glória, já é para a glória de Deus. Nós estarmos aqui, já é a glória, já é para a glória de Deus. Eu tenho certeza também que você tem testemunhos para dar do que Jesus já fez na sua vida. De quando você chegou na casa de Deus, quando você chegou na igreja e hoje, o que Ele já fez. Do que foi que Ele te libertou. Os testemunhos mais poderosos a gente nem consegue falar em cima do altar. São obras que você fala, Jesus fez uma obra tremenda na minha vida, mas às vezes você nem consegue, porque você se expõe, né? Às vezes é difícil até de testemunhar o que Ele já fez por nós. Mas Lázaro representa isso. Alguém que está ao lado de Cristo. Alguém que desfruta dessa comunhão, que entende a importância dessa comunhão. E aí nós temos a nossa querida Maria, que pegando um frasco de perfume, de nardo puro, olha que João, ele é bem intencional aqui, ele fala. Então Maria pegando um frasco de perfume, então perfume já era caro naquela época. Nardo puro.
Ele tá repetindo aqui, ele está quase dizendo, isso é caro, 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 caríssimo. Entenderam? Então, Jesus pegou um frasco de perfume de nardo puro, ele ainda fala, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E aí nós temos Maria, então, que o discipulado na vida de Maria a levou à adoração. Então, esse é um terceiro aspecto da nossa vida. Nós também precisamos aprender a adorar. Agora, gente, não foi uma adoração qualquer. Maria, aqui também essas duas mulheres, olha, os três irmãos foram incríveis, mas elas têm revelações maravilhosas. O que Maria faz? Pega esse perfume que custava 300 denários, o salário de um ano. Caro, caríssimo, extremamente precioso. E derrama nos pés. Não derramou na cabeça de Jesus, derramou nos pés. Maria está sempre nos pés de Jesus. Quando ela chora nos pés de Jesus. Ela procura os pés de Jesus. E aí ela toma uma atitude ainda mais ousada, porque uma mulher naquela época jamais mostraria o seu cabelo publicamente. Então ela pega o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus. Ela estava disposta a mostrar toda a sua intimidade, a se humilhar diante de Jesus, porque ela reconheceu quem ele era. Quem ele era. Queridos, eu fico imaginando você separar um ano de salário para comprar um perfume para derramar nos pés de alguém. Nos pés de alguém. Ela estava fazendo um ato profético tremendo. E mais do que isso, para mim, Maria é o exemplo de um discipulado que deu certo. Por quê? Porque ela entendeu que a adoração, ela também tem um caráter de servir. O que ela entendeu aqui? Ela foi aos pés de Jesus. O que Jesus faria 5 dias depois? O que Jesus iria fazer depois? É Páscoa, vou dar uma dica. O que vocês acham que ele ia fazer depois com os discípulos? 6 dias antes da Páscoa. Daí, tipo assim, acho que uns 4, 5 dias depois, Jesus ia fazer o quê? Ia pegar a toalha e ia lavar os pés dos discípulos. Olha a maturidade de Maria aqui. Ela estava se assemelhando a Cristo. Ela chegou no ápice da fé. Jesus, alguns dias depois, pegaria uma toalha e iria começar a lavar os pés dos discípulos, ensinando, olha, vai ser assim entre vocês. Aprendam a servir. Aprendam, sejam como o seu mestre. Façam pelos outros. Maria já tinha entendido aqui. Maria já tinha entendido o que era para fazer. Eu vou lavar os pés do Senhor. Eu vou enxugar com os meus cabelos. Fico imaginando o cabelão da Emily. Devia ser desse tamanho, assim, né? Para conseguir, da Eliane também. Para conseguir chegar ali, né? Lavar. Da Laurinha. Tem uns cabelões aqui que dá para fazer dá para a gente imaginar como é que era, né? Chega aos pés de Jesus ali, lava. Gente, com os cabelos. E aí, o que acontece quando tem uma adoração extrema nesse nível? Uma adoração extravagante. O que tem quando tem adoração extravagante, quando alguém é cheio do Espírito Santo? O que acontece na mesma hora? Atrai o coração do Senhor, mas se levanta um crítico de plantão. Sempre que tem um movimento do Espírito Santo, queridos, sempre. Na hora, vai se levantar o crítico, para acabar com a graça do ser humano. E aí a gente tem lá, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu de perfume. Lembra que há uma semana atrás, a casa dela estava cheirando morte.
morte de Lázaro. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e João já vai ensinando aqui, ele fala assim, esse aqui vai trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, o que o Judas faz aqui? Critica a adoração de quem é extravagante no Senhor. Sempre vai ter aquele discípulo que não conseguiu amadurecer. Judas teve o melhor discipulador da história. Discipulador premium. O Filho de Deus. Não podia querer outro na face da terra. Teve o melhor andando com ele. Mas não entendeu nada. Quando Maria vê valor, Judas vê preço. 300 denários dava para fazer uma ação social gigante aqui. Queridos, entendam uma coisa assim que é muito sério que eu vou falar para vocês. Tá aqui a Cris como líder de assistência social. A gente sabe que essa é uma área muito importante da igreja, né? A gente respeita e ora para que ela só avance no nome de Jesus. Mas a igreja, ela não foi constituída por Jesus. A missão principal dela não é a assistência social. A missão principal da igreja é salvar as pessoas do inferno. É anunciar o evangelho. Mas por que a gente se reúne num templo, então a gente não pega o dinheiro e dá aos pobres, né? Sempre vai ter críticas nesse sentido. E Jesus diz, não é assim. Não é assim. A igreja não tem... A essência da igreja não é essa. A ação social é uma resposta da igreja à injustiça social que está aí na volta. Mas não é a missão principal. A missão principal é salvar o perdido do inferno. É salvar o perdido das garras de Satanás. Essa é a missão da igreja. Entenderam? Então, o Judas, muito esperto, porque os críticos de plantão sabem como desanimar a pessoa na fé. Ele usou um argumento muito bom, porque não pegou esses 300 denários e distribuiu aos pobres. Poxa, qualquer um aqui ia concordar com o pensamento de Judas, realmente. Não é um desperdício esse monte de perfume aí no chão, o que a gente vai fazer com isso? Qual é a prática disso? Qual é o sentido disso? Poderíamos ser mais práticos, poderíamos ajudar os outros. Jesus nunca vai cair no populismo, queridos. E Judas só estava falando sobre o dinheiro porque ele era ladrão. Porque ele ia roubar. Porque ele roubava, ele era o tesoureiro do grupo. Graças a Deus, nossa tesoureira é adoradora. Glória a Jesus. Mas o Judas não era. O Judas era ladrão, então ele já estava premeditando. Vende isso aí, porque eu vou embolsar mais. Não cabe na cabeça de um materialista a adoração. Não cabe na cabeça de um materialista alguém pegar e separar 1 ano de salário para adorar Jesus. Não entra na cabeça. Não entra na cabeça fazer isso que a Cris fez. Eu vou dar uma oferta, nem tenho dinheiro. Não entra na cabeça. Porque a adoração não tem lógica. Vocês conseguem entender que isso é um mover do Espírito Santo? Que o Senhor faz, entrega, adora. E o que Jesus falou? Não repreenda Maria. O que ele diz aqui? Deixai-a, pare. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Deixa Maria adorar. Oh, vocês já viram esse tipo de
que a gente mais vê na internet, né? Crítica de dízimo. Aí eu vi um professor que deu uma resposta maravilhosa. Ele falou assim, você já viu que quem critica o dízimo é quem não dizima? Quem dizima não reclama? Repara. Quem fala contra o dízimo é porque não dizima. Agora, meus queridos, dízimo é a 10ª parte do nosso salário. A Maria ela deu um ano inteiro. A gente está falando de 10%. Maria entregou tudo o que ela tinha. Vocês percebem o que é uma adoração extravagante? Vai além. Ela reconheceu quem Jesus era, o Filho de Deus. Quando você reconhece quem Jesus é, você abre mão de qualquer coisa por Ele. Entenda isso. Você abre mão de qualquer coisa por Ele. Você vai abrir mão. E se eu não tiver isso? Amém, eu vou ser feliz com Jesus. E se eu não tiver aquilo? Amém, eu vou continuar servindo Jesus. Vocês conseguem entender isso? Judas estava preocupado lá com os 300 denários. Agora, repara mais. 300 denários, salários de um ano de um trabalhador. O que Judas fez? 5, 6 dias depois, 4, 5, 6 dias depois. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 330. Qual que é a equivalência de 300 denários e 30 moedas de prata? O que vale mais? 30 moedas de prata equivale a 1/3 dos 300 denários. Vendeu Jesus como um escravo. Isso aqui, ó, não chegou nem 1/3 ao que Maria entregou, que ele ganhou com a venda do Filho de Deus. Então, amados, o que está faltando? Revelação de quem é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Se a gente tem a revelação de quem é o Filho de Deus, meus queridos, a gente adora, a gente entende quem Ele é, a gente vê o valor nele. Não dá para explicar, né? Por que os crentes fazem cada coisa? Eles saem de casa, eles vêm no domingo congregar, e eles não estão fazendo outras coisas. Por quê? Porque vê valor no Filho de Deus. Por que a gente abre mão de um monte de coisa? Porque vê valor no Filho de Deus. Por que é mais importante estarmos na casa do Senhor do que fazendo um monte de outras coisas? Porque a gente vê valor no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é mais importante. O Filho de Deus é mais precioso. O Filho de Deus se revela a nós. É isso que a gente precisa, da revelação de quem Ele é. Ele é. E Maria reconheceu. Ela conseguiu entender quem Ele era. Marta conseguiu entender quem Jesus era. Lázaro conseguiu entender quem Jesus era. Aleluia. Judas não. Judas conseguiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Só olhava preço. Não enxergava valor. Não reconheceu que era o Filho de Deus. Não reconheceu o que ele estava fazendo. Você sai da tua casa, você não vem para um clube. Você vem para adorar o Filho de Deus. Você saiu da tua casa para adorar o Filho de Deus. Para se encontrar com Jesus numa reunião mútua da igreja, que a gente chama de reunião corporativa, do corpo de Cristo. Entende? Então a gente sai de casa para adorarmos juntos o Filho de Deus. É isso que nos move a fazer... Gente, por que as pessoas morrem por Cristo? Por que morrem por Cristo nos países em perseguição? Porque Ele é o Filho de Deus. Quantos testemunhos nós temos de irmãos que sofrem do outro lado da terra? Porque para ser cristão é difícil demais. Paga-se com a vida. Paga-se com a vida. Entende? Porque eles reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Aleluia.
É isso que a gente precisa entender. Judas rejeitou o discipulado porque ele tinha um coração endurecido. Porque ele tinha amor ao dinheiro, ao invés de ter amor ao Filho de Deus. O evangelho precisa progredir. O evangelho precisa avançar. Maria não viu limites nisso. Se é para avançar, se é para adorar, eu vou dar o meu melhor. E é isso que Jesus espera de você. Melhor na tua adoração. Eu acho engraçado. A gente está no louvor. Quando você era do mundo, você ficava lá dançando no carnaval, até tal hora, né? Ia para boatezinha, ficava dançando lá até tal hora, chega na casa de Deus, fica assim. É o Filho de Deus, está na presença do Filho de Deus. Entende isso? Ah, né? Quando você era do mundo, você ficava horas lá, batendo papo, jogando conversa fora, e fala um monte de bobeira. Mas na hora de estudar a palavra, na hora de falar das coisas, ai, dá sono, ai, que cansativo, ai, meu Deus, não consigo me concentrar. Queridos, é o Filho de Deus. Vai aprender sobre o Filho de Deus. Entende com quem você está se relacionando. É isso que te move. Ah, mas eu vou servir, eu vou ter que lidar com um monte de gente difícil. Vai, mas você vai servir por causa do Filho de Deus. Você é a resposta ao Filho de Deus, entenderam? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você. Quero te convidar.